E se fosse possível sentar para conversar com a maior fonte de negatividade do universo? Pois é, em 1938, Napoleão Hill, o mesmo autor do famoso Pense e Enriqueça, escreveu um livro que foi considerado tão perigoso que ficou guardado por mais de 70 anos. E sabe por quê? Porque Hill afirmava ter decifrado o código da mente do diabo, forçando-o a confessar todos os seus truques. É sobre essa confissão extraordinária que a gente vai mergulhar agora. Olha só, a premissa do livro já começa com essa declaração audaciosa. Hill não está falando de uma figura qualquer, ele diz que teve um diálogo direto com a personificação do medo e do fracasso. É uma ideia ousada, que nos faz perguntar: o que será que ele descobriu afinal? E aqui está a grande questão que o livro todo propõe. E se as barreiras que impedem o sucesso não estiverem no mundo lá fora, mas dentro da nossa própria cabeça? A sugestão de Hill é que as batalhas mais importantes, as mais decisivas, são aquelas que a gente trava no silêncio da nossa mente. Tá, mas como essa entrevista acontece? Segundo o próprio Hill, depois de superar os seus maiores medos, ele atingiu um estado de clareza mental tão grande que permitiu a ele confrontar o diabo e, mais, forçá-lo a revelar seus segredos mais profundos. E a primeira exigência feita pelo diabo já é muito reveladora. Não é sobre segredos ou poder, mas sobre status. Essa exigência de ser chamado de Sua Majestade já estabelece de cara um tom de arrogância, mostrando que estamos lidando com o ego em sua forma mais pura. Mas quem ou o que é esse diabo que o Hill diz estar entrevistando? É aqui que a história se afasta daquele mito religioso e mergulha de cabeça na psicologia. Aqui está a grande revelação do livro. O diabo de Hill não é uma criatura externa. Ele se descreve como a energia negativa que ocupa o espaço não utilizado da mente humana. Em outras palavras, é uma força interna que vive dentro da gente e se alimenta justamente do nosso próprio medo. E como é que essa força negativa toma o controle? Pelo medo. A confissão revela os 6 medos mais eficazes que são usados como ferramentas. O diabo planta essas sementes na mente e, conforme elas crescem, elas paralisam o pensamento independente. Os 2 medos mais poderosos de todos, segundo ele, são o da pobreza e o da morte. Mas de todos os truques, o diabo revela que a sua arma mais poderosa é criar um hábito específico, um estado mental que ele chama de alienação. Essa seria a chave para controlar a grande maioria da humanidade. Mas o que é exatamente essa tal de alienação? Bom, é um estado de passividade. Significa viver sem um propósito claro, sendo levado pelas circunstâncias, pelas opiniões dos outros. Uma pessoa alienada, segundo o livro, para de pensar por si mesma, e com isso abre um espaço enorme para a negatividade e o medo tomarem conta da mente. O plano para criar um alienado é descrito como algo sistêmico, que começa bem cedo, na infância. A confissão alega que até mesmo instituições que a gente confia, como família, escola e religião, são usadas não para iluminar, mas para desencorajar o pensamento crítico. O objetivo final é simplesmente substituir o pensamento independente pela aceitação passiva e pelo medo. Essa estratégia acaba criando uma divisão bem clara na humanidade. De um lado, aqueles que são controlados por esse hábito, e do outro, uma pequena minoria que consegue resistir. E a escala do problema, de acordo com a confissão, é assustadora. O diabo se vangloria de controlar 98% da humanidade. É um número claro, extremo, mas que o Hill usa para destacar o quão comum ele acreditava que esse estado de alienação era. E as diferenças são gritantes. O alienado vive sem rumo, absorvendo as opiniões dos outros e culpando todo mundo pelos seus fracassos. Começa um monte de coisas, mas não termina nada. Já o não alienado tem um propósito claro, assume a responsabilidade, busca conhecimento e, acima de tudo, pensa com a própria cabeça. Ok, se 98% das pessoas estão sob essa influência, como é que alguém consegue escapar? A boa notícia é que a confissão não termina por aí. Ela também revela a arma para lutar de volta. A resposta de Hill está no que ele chama de outro eu. Pense nisso como aquela força interior que surge em momentos de crise, sabe? Aquela voz da intuição ou da fé que parece não conhecer o medo, que não conhece a palavra impossível. É essa parte da gente que, segundo Hill, assume o controle quando uma pessoa decide abandonar a alienação e passa a viver com um propósito definido.
No final das contas, a mensagem que o Hill quis passar é de autoempoderamento. Como ele mesmo escreveu, a única limitação real é aquela que a gente mesmo estabelece na nossa própria mente. Se a prisão é mental, as chaves para a liberdade também têm que estar lá dentro. E assim, essa análise termina com uma reflexão poderosa. Ao observar os próprios hábitos, pensamentos e medos, qual caminho está sendo seguido? O da deriva passiva, da alienação ou o da determinação consciente de ser o capitão da própria alma? A escolha, como o Hill argumenta, pertence a cada indivíduo.